compartilhando com os irmãos, os pastores aqui, glória a Deus, nossa irmã Di, agora nós temos orado também pelo pastor dessa casa, e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito no nosso meio. Amém, irmãos? Eu fico alegre, me conto alegre estar com os irmãos mais uma vez essa noite, glorificando o nome do Senhor. Hoje eu estava aí na casa da irmã Marilda e falei com ela hoje, senti Deus no coração de na sua igreja. Aí chegou logo, né? Agora à noite, ela falou, poxa, você não posso ir hoje, porque eu vou ter que ficar com a criança, mas o Senhor vai lá e Deus vai dar vitória, amém? E eu creio que nessa noite Deus quer dar vitória mais uma vez para o teu povo. Quem precisa de vitória, diga amém. Aleluia. Gostaria que se abrisse comigo no livro de Isaías, testificando também a qual Deus já trouxe uma menção da tua palavra, do Isaías 54, no versículo 17, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Isaías 54, pastor, 17. Oh, glória. Quanto mais glória, mais vitória, amém? Então não preocupe, porque enquanto você estiver aqui essa noite, Deus vai estar na sua casa entrando com providência em tudo aquilo que você precisa, porque você está buscando a palavra dele. Vamos ler em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém? Os irmãos acharam, não achou, espero ainda, não tem problema. O pastor me deu até meia-noite, então vamos ficar tranquilo, amém? Amém aí? Amém. Se os irmãos pudessem ficar de pé só por alguns minutos, eu agradeceria. A Bíblia diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança do servo do Senhor, e a tua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto esse versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, do seu juízo de 17. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar, não vai prevalecer e não vai permanecer, porque Deus ele é conosco em todos os momentos, em todos os lugares aonde nós andarmos, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas a Bíblia diz, levando a essa palavra, a qual o Senhor nessa noite traz menção, Deus me traz uma reflexão, um texto que fica no livro de Daniel, no capítulo 3, a qual vocês vão testificar essa noite, essa palavra, porque a Bíblia diz, irmãos, no versículo 3, do capítulo 3 de Daniel, no versículo 1 ali em diante, você vai ver a qual 3 homens fizeram a diferença, 3 pessoas que não aceitaram a situação a qual elas viviam, não aceitavam a situação, aquilo que foi entregado, foi delegado para eles poderem prosperar. Mas, humanamente falando, esses homens foram mais do que vencedores, mais corajosos, porque a Bíblia nos relata, foram homens de fé, homens que não se dobraram diante da situação. A Bíblia diz no versículo 3 que existia um rei chamado Nabucodonosor, que era um rei, como os nossos irmãos já sabem, conhecem a história de Cruz Salteado. Esse é um rei que mandava em todas as províncias, em todos os lugares, ele mandava, era um rei de muito poder naquele tempo. Muitas vezes, aquele rei, ele, no momento que ele queria ser mais do que talvez que Deus, muitas vezes ele
não sabia que existia um rei maior do que ele, não sabia que existia alguém além do poder a qual ele tinha na terra. E ele manda, a Bíblia diz que ele manda fazer uma estátua de ouro, né? Uma estátua muito grande, né? A qual nós poderíamos, né, ter horas para falar só sobre a estátua, né? Porque ela não era só de ouro, também era de prata e também de bronze. Mas nós entramos aí, vamos entrar na revelação do Senhor, a qual o Senhor quer nos falar essa noite. Humanamente falando, aquele rei, ele começa a chamar os presidentes, ele convoca, porque ele tinha autoridade para, né, chamar aquelas pessoas. Ele poderia, eu acredito, mandar uma carta, ele poderia falar, mandar um comunicado, mas ele convoca aquelas pessoas para estar naquele determinado lugar. Interessante, olha aí a estratégia do inimigo, né, perante esse homem. A Bíblia diz que ele começa a chamar os presidentes, ele chama aqueles altos escalões, os prefeitos, os governadores. Ele não começa chamando eu e você, que são os pequenos, meu pastor. Ele não começa chamando, né, aquelas pessoas que são os menores. Ele começa a chamar os maiores. Por quê? Ele chamando os maiores, é óbvio que os menores, né, delegadamente iriam estar naquele lugar. Ali havia também uma estratégia, né, daquele homem usado por aquele cão. Mas humanamente falando, olha aí, ele começa a chamar. E quando ele convoca aqueles homens, vem de todas as províncias, de todos os lugares, aqueles homens, para ver, para aquela festividade. Aonde há uma festividade, muitas vezes pela televisão, pelos rádios, muitas vezes nós ficamos alerta e muitas vezes deixamos nossos filhos, ou muitas vezes íamos, né, no mundo, íamos ali também porque eram chamados por alguma coisa que nos chamava a atenção, por uma música bonita. Olha aí, Nabucodonosor, esse rei, ele tinha estratégia. Ele não era como uma pessoa, né, comum, ele era uma pessoa inteligente, porque ele tinha estratégia, ele tinha um governo que também assessorava ele, né? Interessante que a Bíblia diz que no momento que ele começa a convocar o povo, antes dele convocar o povo, o que ele faz? Ele usa a música, ele chama aqueles que tocam as harpas, os saltérios, aqueles instrumentos na época, porque ele sabia, como hoje, né, muitas vezes, nosso pastor Gilberto, ele chama quem? Eles primeiro colocam as músicas, colocam os cantores, e uma grande multidão vai estar vivendo, não sei, muitas vezes de graça, porque era de graça, não cobrava nada. Então muitas vezes não temos nada para fazer em casa. Claro, se tiver uma ação, alguma coisa que nos chama a atenção, nós vamos estar ali nas praças, vamos estar ali, né, ouvindo a voz de Deus, né? Vamos sexta-feira agora, nós vamos estar ali no Rio de Janeiro, né, desde 2 horas da tarde, sexta-feira agora. Nós vamos estar ali compartilhando ali com os irmãos, mas, humanamente falando, ele tinha uma estratégia. O objetivo dele não era só, né, alegrar o povo, não era só alegrar a quem estava ali naquele momento. Ele tinha um objetivo. Fala com o seu irmão, objetivo. Humanamente falando, aquele homem sabia o que ele estava fazendo. E ele deu uma ordem estrategicamente, quando os músicos estiverem começarem a tocar o instrumento, você abre os portões e o povo começa a entrar. Aí começa a estratégia ali, ele achando ali que ia dar certo, claro, né? Porque uma ordem, o rei Nabucodonosor, ele convocou, ele chamou. Interessante, irmão, e começa a entrar o povo, e ele dá uma ordem àquele povo, àquela multidão, porque existia uma grande multidão naquela época, naquele lugar, assim como hoje, muitas igrejas estão cheias, lotadas, repletas, né? Muitas vezes para os pregadores, muitas vezes para aqueles, né, louvores maravilhosos que tem hoje. Mas interessante, irmão, aí começa ali a falar, olha aí, olha só, eu lanço um decreto essa noite para todos aqueles que, olha só, que quando eu falar algo aqui, os irmãos vão começar a tocar, e todas as pessoas que tiverem ouvido aqui a voz, né, vão se dobrar diante dessa estátua.
Interessante, irmão, eu vejo. Essa palavra ela veio em todo o meu coração essa tarde. Eu abri a Bíblia essa tarde aí, eu falei, meu Deus, que palavra maravilhosa ao meu encontro. Há um despertamento aí nessa palavra, meus pastores aqui. Interessante que começa aquelas pessoas se dobrarem o joelho. Eu acredito que naquela época existia muito crentes ali também. Muitas pessoas de Deus estavam ali. Mas muitas vezes as pessoas ficam com medo. Muitas vezes, né, daquela pessoa que está no grau lá em cima. Muitas vezes você fala assim, olha, muitas vezes você dá um glória, você dá um aleluia, mas muitas vezes você não sabe, em qualquer coisa você está dando glória, aleluia. Muitas vezes você está atingindo o alcance de uma voz, né, muito alta, de uma pessoa que fala assim, olha, agora você vai sair, igual pastor, né, agora você vai ter que pagar. Não, ele foi para o joelho, eu acredito que ele foi para a oração antes de pagar a conta, porque aí ele confiou no Senhor. Interessante, irmão, aqueles homens começaram a se dobrar o joelho, todas aquelas províncias, todas aquelas pessoas. Interessante que ali o governante, aquele homem que estava ali, ele olhou para trás e viu três homens que não aceitaram a situação a qual eles viviam. Interessante como eu e você hoje, nós olhamos no mundo espiritual através da revelação do Senhor. Muitas vezes dobramos nossos joelhos para coisas que realmente nos afadam, muitas coisas que nos estamos abalando, muitas vezes, né, para aquilo que está nos castigando, assolando a situação financeira, principalmente, muitas vezes a doença, muitas vezes a pessoa está no estado terminal. Eu já vi, irmãos, muitas vezes a minha mãe mesmo, né, ela chegou para mim e falou, olha filho, olha, desse ano eu passo, o médico falou, mãe, vai viver muito tempo ainda, porque o médico dos médicos não falou nada. Interessante, irmão, eu acredito você que estiver agora no estado terminal, quem sabe, desenganado pelos médicos, alguém trouxe uma palavra para você, você não vai desistir, você não vai conseguir, você vai parar, isso não foi feito para você não. Quero falar para você essa noite, tem fornalha, mas tem bênção. Tem fornalha, irmão, mas tem bênção para você essa noite. Você crê nisso? Diga amém. Interessante, irmãos, que começa aqueles homens ali, uma tormenta dentro daqueles homens. Eu acredito, segundo a fé daqueles homens, eles não se dobraram diante da situação a qual eles viviam. Eles não dobraram a situação. Eles não queriam saber o tamanho de Nabucodonosor. Eles não queriam saber que ele era o rei. Eles não queriam saber o que iria acontecer, porque a Bíblia diz, você olhando, ali estudando uma ótica no Espírito, não sabia o que iria acontecer. Eles falaram, olha, eu não vou não, mas às vezes vão dar um castigo, uma correção. Mas quando eles são levados à presença do rei, Nabucodonosor começa a falar, olha, se você não dobrar o joelho diante da minha estátua, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tá vendo ali? Olha ali para o lado, eu vou colocar você dentro daquela fornalha. Eu acredito, irmãos, começa a bater forte o coração daqueles homens. Mas não porque medo, não é porque a fé. Mas quem não tem medo na hora da angústia? Quem não tem medo na hora do sofrimento? Quem não tem medo, irmãos, quem vai usar uma fé sobrenatural? Porque esses homens não usaram uma fé normal, a fé que a qual nós nascemos com ela. Eles tinham uma fé sobrenatural. Olha aí, você vai para a morte agora. Interessante. Meu Deus, eu já fui assaltado, pastor. O cara colocou uma revólver na minha cara e falou, olha, você passa tudo, senão vai morrer. Mas então eu prefiro morrer porque eu já tenho Jesus, irmão. Pode ficar tranquilo. Você precisa de algo, você precisa de dinheiro. Eu falei para ele. Aí eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, não, estou tremendo. Foi ali no Lobo Júnior, ali no Lobo Júnior. Eu estou tremendo, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu falei, olha, é a presença de Deus na sua vida, irmão. Deus tem algo na sua vida. Ele começa a chorar e dobra o joelho e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas me perdoa. Eu não queria soltar, eu não queria fazer nada disso. Olha aí, é assim que Deus faz, não é a fé sobrenatural. Mas não é a fé natural que você nasceu com ela e crê que você vai chegar em casa, vai comer aquela comida, aquele franguinho que ficou no almoço. Não, é a fé que quando você, com o seu marido, ele está enfermo, como a irmã falou, ela vai crer, chegar em casa, colocar as mãos dele, mandar o diabo bater em retirada, e o diabo vai sair, amanhã ele vai levantar.
Não é a fé natural, é a fé que vocês têm no seu coração, é a fé que você vai usar e vai fazer o que? A diferença. Você vai passar dentro de uma empresa, olha, eu determino, eu quero trabalhar neste lugar, eu quero trabalhar neste lugar. Você não vai ficar colocando currículo aí, coloca aqui, outra ali, não, aqui, outra ali, não, você vai determinar. A fé natural é a fé que você já está dentro de você, mas a fé sobrenatural é a fé que você determina que vai acontecer o milagre. O maior provocador de milagre somos nós mesmos, porque se nós usarmos aquilo que está dentro de nós, nós abrimos qualquer porta do Senhor. Amém, irmãos? Porque Ele diz na tua palavra: eles colocam a porta aberta diante de ti. Então, irmãos, a porta já estaria só passar. Interessante, irmãos, que aí começa ali a falar com aqueles homens: olha, vai ter que dobrar, vai ter que dobrar, vai ter que dobrar o joelho. Não, eu não vou dobrar, sabe por quê? Porque eu tenho rei, muita lei disso aí, estátua, não. Isso aí não pode falar, não pode andar. Precisa de homens para confeccionar. O meu rei não precisa, ele está vivo. Ele está vivo e ele reina para sempre. Interessante, irmãos, que na rua não hesita. Ele manda parar tudo. A Bíblia diz que ele manda parar tudo, todo tipo de barulho. Ele fala: olha, fique em silêncio, porque agora eu vou lançar um decreto. Vocês vão ver o que acontece se a pessoa não arcar com a minha ordem. Interessante, irmão, que ele fala: olha, então cá você pode fazer o que você quiser. Ele começa, aí ele fala: olha, vai ali, acende a fornalha de fogo ardente e acende 7 vezes mais. Olha só o que acontece. Interessante, irmãos, que você que está aqui hoje, interessante, Deus fala comigo: você não é qualquer um. Fala com o seu irmão: e você não é qualquer um. Para te matar, irmãos, para te matar, pastor, tem que interceder 7 vezes. 8 vezes, 10 vezes, porque só 7 vezes não adianta. Interessante que quando eles começam a acender a fornalha, interessante, irmãos, que olha, você pode olhar na ótica do Espírito, que começa, aqueles homens não é qualquer um. Quando ele olha para aqueles homens, ele fala: olha, já para começar, ele já não dobrou o joelho diante da minha estátua. Eles não são qualquer um, não. É assim que tem que ver os homens lá fora. Eles têm que olhar para você e falar: olha, não é qualquer um, que esse aí não é qualquer um, não. Quando você chega, tem que ser a diferença. O milagre tem que acontecer. Porque quando você coloca a mão sobre o enfermo sai, ele anda. Quando você coloca a mão sobre um demônio, uma pessoa endemoniada, o demônio sai retirado. Irmão, você não é qualquer um. Você não é mais um na multidão, porque Deus já te chamou para ser a diferença. Deus não te tirou lá pela maçã do pecado para estar sentado ouvindo o pastor Antônio a pregar a palavra do Senhor. Não. A Bíblia diz, irmãos, que você tem que pregoar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que você tem que viver a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a Bíblia diz, irmãos, que você vai ser a diferença. Aonde você colocar a planta nos pés. Interessante que aqueles homens não exaltaram aquelas ordens, porque eles sabiam que o rei a qual eles estavam no coração era muito maior daquilo que eles iam passar. Eu não sei o tamanho da prova, da dor que você está passando agora. Quem sabe, pastor, vai falar: olha, o pastor não sabe o que eu estou passando agora. O pastor não sabe o tamanho da minha dívida, da minha preocupação. O pastor não sabe que o meu marido saiu de casa. Mas eu quero falar para você: não precisa preocupar, porque o rei dos reis, Senhor e Senhor, já está nesse negócio e ele vai te dar vitória. Aleluia. Interessante, irmãos, que ali o rei manda eles encaminharem ali para a fornalha de fogo ardente. Interessante que eles começam a andar, acredito que devem ir cantando, né? Porque crente que está debaixo da unção do Senhor, ele fica cantando na prova, ele canta, né, na bênção, ele está louvando o Senhor em todos os momentos. E eles vão cantando ali, passeando, cantando, falando um com o outro: olha, o Deus, meu Deus é maior. Quem sabe esse tempo assim: meu Deus, maior, o meu Deus, tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aí eles começam a louvar: criou o céu, criou a terra. E estão indo, né? Estão indo ali cantando alegre, mas no momento, irmãos, que
um determinado momento que chega ali na entrada da fornalha, né? Bem perto, a Bíblia diz que o soldado que conduzia aqueles homens morre, porque não aguentavam o calor que estava ali. Interessante que eles vão ali, entra ali passeando. É interessante que na porta, a Bíblia diz que o quarto homem da fornalha estava lá, mas eu olhando o estudo, eu acredito que o quarto homem veio buscar eles na entrada. Porque se o homem morre na entrada, eles também como homens iriam morrer também. Mas o quarto homem da fornalha buscou ali na entrada e leva eles para dentro da fornalha. Interessante que Deus poderia ter livrado aqueles homens da fornalha. Poderia ter livrado aqueles homens daquilo que eles estavam passando, daquilo que não precisava disso. Mas eu quero falar para você que muitas vezes a situação a qual você está, nesse momento, Deus está contigo nessa hora. Ele quer te provar o tamanho da sua fé, o tamanho do seu pedido de socorro, o tamanho da sua oração. É para que você venha fazer o que? A diferença. Ele poderia tirar aqueles homens. Ele poderia tirar você agora também da situação a qual você está vivendo. Mas não, Ele quer fazer você provar você também, irmãos, dentro da fornalha, na hora de dificuldade. Eu não vou mais na igreja. Está doendo, eu não vou na igreja mais não. Eu não vou no ciclo de oração também não. Eu estou na prova. Eu vou na igreja, não tem jeito não, mas eu vou sair da igreja. Assim que é. Começa só um pouquinho de prova, o crente já quer sair da igreja, começa por aí que você tem que usar sua fé, ir para o joelho, ir para o monte, buscar oração, jejum e ser a diferença. Assim é que faz mover a festa sobrenatural. Aqueles homens ali estavam ali. O rei, quando ele fica de pé por alguns minutos, e ele olha, meu Deus, como pode? Tem algo ali diferente. Ele chama aquele guarda ali da guarda, aquele chefe da guarda, e fala: olha, tem alguma coisa ali que está errada ali dentro, porque nós colocamos 3 pessoas, e ali eu daqui aonde estou no meu trono, eu estou vendo nitidamente 4 pessoas. Olha, ele tem algo estranho aí. Ele começa a falar, entra ali aqueles moços, ele começa a falar, a questionar. Eu acredito, irmãos, que começa ali a falar, até os crentes que estavam ali dobrados de joelhos começaram a falar. Eu acredito que houve ali um rebuliço naquele lugar. Interessante, irmão, aquela pessoa que te viu, lamento que a sede andará, Deus preparar essa noite. Quem sabe alguém falou para você assim: olha, eu vou matar ela, eu vou matar ele, desse ano ele não passa. É sempre assim, quando ali, em 2013 ele passa, aí a pessoa vai para a praia e fala: olha, não vai passar 2013, eu vou colocar o nome dele no barquinho, eu quero ver se ele vai passar 2013, você está aí 2013, 2014, 2015, e aí a pessoa não sabe o que acontece, mas ela não sabe a pessoa que quer te matar é assim. Tem pessoa que é assim, ela começa a fazer uma fofoca, ela começa a falar um negocinho à toa, mas lá na frente eu vi um negócio danado. É assim que as pessoas são hoje. Quem sabe na sua casa mesmo, você compra uma televisão daquela grandona, a pessoa vai na sua casa e fala: meu Deus, eu queria ter uma televisão dessa. Como você conseguiu comprar isso? Como você conseguiu comprar aquilo? Obra de inveja. Mas olha só, quando a pessoa entra, a tua casa é ungida, os umbrais das tuas portas é ungido, irmão, logo de cara. Aquilo que está no coração daquela pessoa já fica lá de fora. E quando aquela pessoa entra na sua casa, ela até já se converte, porque eu já vi isso, irmãos, na presença do Senhor. Interessante que aqueles homens que estavam ali dentro, passando por aquele lugar, aí Deus chama aqueles homens para fora, e para encurtar a história, irmãos, aqui na revelação do Senhor, Deus começa a agir no coração de Nabucodonosor. Aí começa o Espírito Santo a trabalhar, porque em vez de o Sadraque, Mesaque e Abednego se curvar diante da estátua, a Bíblia diz que o rei manda todo mundo se curvar diante do rei, do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Assim que Deus faz. Muitas vezes no versículo nós lemos Isaías, diz que toda arma, toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. Muitas vezes você, como o nosso pastor falou hoje,
Eu aprendi a ser próximo porque aprendi, primeira coisa, a ofertar ao Senhor. Quem sabe você tem um chamado para estar aqui na frente, como missionário, como pastor, como presbítero, chamado de Deus. Muitas vezes o que você está passando agora, no momento, é para que você venha dar testemunho aqui de vitória, de bênção, para testificar a fé do outro irmão que está caído. Muitas vezes, irmãos, nós falamos assim conosco mesmo: eu não vou conseguir, será que vai dar certo? Não, irmãos, tira essa visão de dentro de nós, para que nós possamos passar na fornalha, passar por as dificuldades que a qual na vida nos oferece, a cada dia, as tribulações. Nós temos que usar a nossa fé, que é sobrenatural. Uma das maiores fés sobrenaturais é quando você oferta a casa do Senhor. A outra é quando você faz um propósito contigo mesmo: olha, eu chego em casa, hoje você deita a cabeça no travesseiro, e você começa a analisar desde já da onde Deus te tirou e da onde Deus vai te colocar aquilo que você quer. Começa a escrever aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Interessante, irmãos, que quando você determina a vitória, a bênção na sua vida, a vitória chega muito mais rápido. Você não olha nem para um lado e nem para o outro. Nós temos que olhar para o alvo, que é o Senhor. O Senhor é o consumador de todas as fés. A Bíblia diz, irmãos, no versículo de Jó, número 12:6, ela diz que nós temos que provocar a Deus, para que Deus coloque tudo nas nossas mãos. Há uma promessa dessa palavra. Há uma promessa no livro de Jó, para Jó. Então você vê que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas de prosperidade. Será que nenhuma prosperidade dessa que está aqui vai se cumprir na sua vida? 2014 já está na porta. 2013 já estamos praticamente no meio do ano. Será que aquelas promessas a qual você se dobrou o joelho e pediu em 2012 para 2013, será que nada vai acontecer na sua vida ainda? Quem sabe você precisa dessa fé sobrenatural, a fé que move montanha, a fé que você vai ser a diferença. Muitas vezes, irmãos, você tem que não aceitar a situação a qual você vive, mas eu quero ficar com raiva do pastor. Não, começa a buscar na sua casa para você, começa a orar pelas madrugadas. Quem sabe Deus tem te chamado pela madrugada para que você possa levantar. O Espírito de Deus quer falar contigo na hora da palavra, e você muitas vezes tem voltado para a sua cama. Então, irmãos, começa a ficar ligado, as histórias que tem na Bíblia, são estendidas por hoje. A fornalha tem bênção também, tem prova, mas também tem bênção. Nós sabemos que os dias estão difíceis, nós sabemos que não está fácil viver esses dias. Pregar o Evangelho esses dias agora, esse tempo, não está fácil. Muitas vezes usamos argumentos, usamos algo para te chamar a atenção daquelas pessoas, para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Mas eu honro para a glória do Senhor, vindo numa igreja dessa que tem palavra, tem estudo bíblico ainda, muitas vezes tem escola bíblica dominical, tem slide, então é uma igreja que nós ficamos muito à vontade para ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, nós cremos que nós esse ano vamos ser a diferença. Quem esse ano quer ser a diferença em nome do Senhor? Determina, irmãos. A prova está passando, mas Deus tem bênção na prova também. Deus quer provar para você que Ele é contigo, assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Ele foi com a mulher de fluxo de sangue, que não poderia estar ali naquele momento, naquela hora, mas ela determinou que só eu tão somente tocar na hora do Senhor seria curado. E assim é a fé sobrenatural da Bíblia que tem que passar para o nosso coração. Quem sabe eu estou falando para você que tem que pagar uma dívida amanhã. Pastor, como o senhor sabe disso? Não, é Deus que está falando, eu não quero apontar você. Mas olha, eu quero falar para você, se você essa noite dobrar o seu joelho, levantar as mãos para o Senhor me socorre. O Senhor socorro bem presente, Senhor. Meu Pai, me ajuda. Pede socorro, Senhor, irmão, porque Deus vai te dar a vitória. Eu creio que amanhã mesmo você vai ver o milagre, você vai contar o testemunho. Mas, irmãos, o maior segredo que eu aprendi, meus pastores aqui, é não falar, muitas vezes, da minha bênção antes de ganhar.
A minha bênção está a caminho. Você fala, a minha bênção está a caminho. E quando eu recebo a bênção, aí sim eu dou testemunho. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou comprar um carro. Levanta porque Arabacê, Deus está falando essa noite. Eu vou comprar um carro, minha vizinha. Eu vou comprar um carro, minha irmã. Olha, perdeu. Porque a Bíblia diz, irmão, guarda o que tem para que ninguém roube o seu problema. Então é assim que tem que ser. Muitas vezes, quando você está perto da sua bênção, perto da sua vitória, Deus testifica no seu coração. Muitas vezes Deus usa alguém até para falar para você, mas eu não tenho que falar para todo mundo. Olha, eu vou conseguir, eu vou comprar. Esse é um segredo, irmãos, com Deus. Deus, Ele não quer dividir a bênção dele para ninguém. Deus te dá a bênção e a bênção é sua e você não tem que partir com ninguém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nessa noite, irmãos, grava essa palavra. Fica com essa humilde palavra aqui através do Senhor, trouxe para o seu coração essa noite. Vamos aprender essa noite, irmãos, A fornalha está aí para todo mundo, mas Deus é conosco na fornalha. Toda a ferramenta. Então não adianta, macumbeiro, falar, eu vou quebrar a perna dele. Não adianta, não. Não adianta alguém chegar na sua casa, alguém na família lá, falar, isso aí vai quebrar tudo. Você não vai me emprestar, não? Então, quero ver aqui 3 dicas. Tem gente assim, né, pastor? Tem irmão assim, nossa, que só Jesus. Irmão da nossa família, eu tenho um irmão que é só Jesus mesmo, ele é macumbeiro. Glória a Deus. Ele vai se converter, né? Glória a Deus, eu creio. Eu vou com ele todo dia na oração, 3 horas da manhã. Então, irmãos, eu creio, irmãos, que essas pessoas que querem o seu mal, eu tenho certeza, irmãos, que elas vão dobrar os joelhos para o seu Deus. Pode ficar ligado. Dá alguns dias aí que você vai ver essas pessoas, colocam na mão do Senhor. Mas não coloca na mão do Senhor como dos crentes, não. Mata ele, não. Pede Deus para que abençoe ele, para ele ver a glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pequena oração para entregar essa palavra ao seu coração essa noite. Quem está dentro da fornalha, diga amém. Oh, glória. Deus vai te tirar da fornalha, amém? Oh, glória, só glória. Coloque a mão no seu coração. Só você que está dentro da fornalha. Oh, glória. Quem sabe, pastor, eu estou hoje passando uma situação difícil, eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você está na situação, humanamente falando, não tem jeito. Mas Deus, Ele é contigo essa noite. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, ó Deus. Ó Deus amado, eu te peço essa noite, a qual nessa noite o Senhor trouxe essa menção da Tua palavra. Meu Pai, olha quantas pessoas, a qual, meu Pai, nessa noite precisam da Tua ajuda. Ó meu Pai, estão na fornalha, a qual, meu Pai, o Senhor trouxe essa palavra. Porque o Senhor conhece o coração, o desejo dessas pessoas. Ó Pai amado, que nessa noite, Pai amado, assim como o Senhor foi, naquele tempo, Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Pai, segura nas mãos dessas pessoas agora. Olha aí, meu Pai, tem pessoas aí desempregadas, enganadas pelos médicos, pessoas, meu Pai, que já passaram por tribulações, meu Pai, por experiências, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, humanamente falando, difíceis. Ó meu Pai amado, tem pessoas que quando chegarem em casa hoje, Pai, só o Senhor sabe como está aquele lar. Mas eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha fazer a diferença. E quando essa pessoa chegar nessa casa hoje, Pai, de volta, meu Pai, que ela possa ver a glória do Senhor, meu Pai, resplandecendo. Meu Pai, abençoa, Pai amado, todos aqueles, meu Pai, que estão desabrigados, meu Pai, desabrigados, todos aqueles, meu Pai, que estão também desempregados, todos aqueles, meu Pai, que estão passando, meu Pai, por situações difíceis. Mas eu creio, meu Pai, através dessa palavra de ânimo, de coragem, Senhor, meu Pai amado, que eles possam ter a vitória. Ó meu Pai, abençoa o pastor, abençoa os pastores, meu Pai, da tua casa. Abençoa, Senhor, meu Pai, essa noite, Pai. Ó meu Pai, começa a trabalhar, meu Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, meu Pai. Abençoa os teus filhos essa noite, é que eu te peço, e é crendo na vitória. E toda a igreja diga amém.